Muito bem, pessoal, muito bom dia, sexta-feira, 22 de setembro, 7 horas da manhã. Estamos começando o Despertas de hoje. Tudo bem com vocês por aí? Tudo bem que já está no nosso chat? Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Muito obrigado pela companhia de sempre. Este programa vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo, vocês sabem, de segunda a sexta-feira. Estamos ao vivo também na nossa rede magnífica, maravilhosa. Estamos ao vivo na TV aberta, na Bahia e em São Paulo, na TV Querimurê e na TVT e também no bom e velho radinho, para quem gosta de nos acompanhar pelo rádio. Tem muitas pessoas que gostam de acompanhar este programa pelo rádio, né? Porque este programa também é um programa radiofônico, né? Então, quem quiser nos acompanhar pelo rádio em São Paulo, no seu carro, na sua casa, como você preferir, pela Rádio Brasil Atual. Muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo por aí. Claro, quem puder, chega lá no nosso YouTube, deixa o seu like, faça a inscrição no canal e também, por gentileza, quem puder, compartilhe este programa com todo mundo, tá bom? O senhor Pedro Falcão esqueceu de colocar um vídeo que a gente ia colocar no ar na abertura do programa, né? Então vamos colocar agora, Pedro Falcão, quem sabe? Vamos lá, depois a gente entra no assunto do marco temporal, bora lá. Vamos colocar um vídeo que rolou em Brasília ontem, depois da decisão histórica do STF. Vai lá, o Pedrinho Falcão. Ontem esse tópico trouxe essa consideração sobre a luta de direitos humanos e continuidade esses povos indígenas, os portugueses, vão enfrentar situações de depressão ainda da história da vida, chassão, que vai familiarizar o país, que tudo trabalha, e não vai esse primeiro elemento do conceito não se resiste de qualquer subjetividade. Muito bem, muito legal, né? Muito mais do que uma festa. Isso ontem foi uma manifestação de alívio, né? Na verdade, várias tribos indígenas estavam reunidas em Brasília. Aliás, a gente fala muito nesse programa aqui, em outros programas de série também, da falta de rua que a gente tem no Brasil, muitas vezes, né? Nós tivemos muitos protestos no ano passado em relação às eleições, mas depois esse ânimo arrefeceu. Os movimentos indígenas são um excelente exemplo de mobilização social. Com alguma frequência estão em Brasília fazendo algum tipo de pressão. Ontem, o fim da votação no Supremo Tribunal Federal em relação ao famigerado marco temporal que dizia que as comunidades indígenas quilombolas tradicionais só poderiam lutar pela terra se estivessem nela até 1988. Uma tese completamente absurda que foi derrotada, 7-2, a gente sabe quem são os dois que ficaram do lado errado da história, não vamos falar o nome dos dois ministros aqui, porque vocês conhecem, vocês sabem, né? Estarão sempre do lado errado da história. Então, finalmente, o STF acabou com essa discussão que vinha se arrastando aí já há uns bons anos, né? Inclusive, em termos de política interna lá do STF, muita gente apurou, né, nos últimos anos e acredita-se que o STF não colocou isso em pauta nos anos Bolsonaro porque sabia que a tensão seria muito, muito, muito pior. Essa é uma das grandes vantagens da gente ter um governo, né, eleito, um governo de esquerda no Brasil, né, com todos os problemas, né, que o nosso governo, que a nossa geringonça brasileira tem aí, né, todas as associações que tem que fazer. A gente vive hoje basicamente num governo Lula-Lira, já falei várias vezes para vocês aqui, já explicamos o motivo, inclusive, pelo qual vivemos nesse governo. As pressões do início do ano do Lira e do Congresso, do Centrão, em cima do governo federal, empurraram as negociações para esse canto. É o ponto em que estamos. Vocês podem não gostar, eu, por exemplo, não gosto, acho que a solução seria outra, né? Qual seria a solução? Bom, uma solução seria radicalizar o governo, por exemplo, que é o que fez o Bolsonaro.
Já falei várias vezes aqui, Bolsonaro radicalizou o governo, colocou lá os Weintraub, né, os Olavista, tudo, o Ernesto Araújo, a Damares, o Pazuello, né? Uma coisa que não se pode falar é que o Bolsonaro não tentou de fato aplicar as coisas que prometeu durante a campanha. Ele radicalizou o governo à direita, né? O governo que nós temos agora teria essa opção. Claro que foi eleito dentro de uma coalizão que, vamos lembrar, nós temos o Alckmin como vice, né? Camarada Alckmin, que se transformou em camarada Alckmin nos últimos tempos, né? Então temos aí, claro, uma composição muito diferente do governo. Então, o dado de fato, para todo mundo saber onde é que a gente está pisando, nós temos hoje uma coalizão Lula-Lira. O Brasil está andando assim hoje, né? Então, mas de todo modo temos um governo que olha para essas coisas e que se fosse durante o governo Bolsonaro, vocês sabem que o Bolsonaro ia falar sobre o marco temporal 24 horas por dia, ia mobilizar a base dele, os ministros dele iam fazer pressão, a ministra da Agricultura dele ia fazer pressão em relação a isso, aquela coisa toda. Agora a coisa foi finalmente resolvida no STF. Ontem um sinal de alívio, né, de muita gente que estava lutando para que isso não passasse no STF e de fato não passou. Eu mostrei, aliás, no programa de ontem, quem não assistiu o programa de ontem, assista. Aliás, essa semana fizemos excelentes programas, vou sugerir aqui, né? No programa de ontem a gente mostrou uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando a devastação que aconteceu desde os anos 80 até agora nos territórios em volta das áreas demarcadas. Então, como eu já falei ontem, vou repetir hoje, o Brasil, não está fazendo nenhum favor às comunidades indígenas em relação à demarcação de terra. São elas, de fato, que são as grandes guardiãs da floresta, porque ontem nós vimos nos mapas, de 88 até 2000, as áreas que estão demarcadas, elas praticamente não sofreram alteração na floresta. São áreas até hoje protegidas e em volta delas nós vimos a desertificação e a destruição dos biomas, porque, claro, ali é o jogo do vale tudo, do tudo tá liberado, né? Então é uma notícia boa para o Brasil, é uma notícia boa para o mundo, inclusive, e agora a gente tem que andar com as demarcações, porque há várias demarcações paradas aí. Já nesse primeiro semestre, o atual governo Lula fez várias demarcações importantes que estavam paradas, agora a gente tem que esperar para ver se as demais andarão. E esperamos também que os conflitos por terra tenham um momento de paz relativa, né? Porque agora essa história está pacificada, pelo menos no Supremo Tribunal Federal. É claro que vai ter contraofensiva, aliás, já está tendo. Olha aqui, ó. Bancada ruralista reage à decisão do STF sobre o marco temporal e ameaça obstruir votações no Congresso. Isso aqui, matéria lá do jornal Valor Econômico. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Pedro Lupion, prometeu dificultar as próximas votações de interesse do governo no Congresso em relação aos resultados do julgamento do Supremo Tribunal Federal de ontem, que rejeitou a tese do marco temporal. Segundo Lupion, a bancada ruralista vai mostrar força que possui no legislativo. O intuito do grupo, segundo ele, é fazer obstrução até conseguir avançar com propostas para reverter a decisão judicial desta quinta-feira. Isso aqui vai ser uma briga de longo prazo, tá, gente? Não vai ser resolvida rápida, não. Rápido, no caso, né, o Pedro Falcão. Entre as propostas prioritárias da bancada ruralista está o projeto de lei que trata do marco temporal, cuja análise está mais avançada no Congresso. O texto já passou pela Câmara e deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na próxima semana. Mas o marco temporal não foi rejeitado pelo STF? Foi rejeitado pelo STF, né? Considerado, inclusive, inconstitucional. Agora a Câmara vai tentar aprovar um projeto de lei para fazer do marco temporal uma lei. O que acontece, né? Pode passar? Pode passar. Mas e se cair no STF? O STF eventualmente vai analisar o caso de novo e vai falar, não, essa lei que vocês acabaram de passar é inconstitucional, nós já debatemos sobre isso aqui. Então agora a gente vai ver um jogo de forças entre a bancada ruralista que eventualmente pode parar no STF de novo. Então essa discussão não acabou ontem. Ontem foi um capítulo importantíssimo, mas ela não terminou ainda. Há ainda duas propostas de emenda à Constituição, uma na Câmara e outra no Senado, para incluir a tese do marco temporal na Constituição e prever indenizações prévias para os casos de desapropriação de demarcações de terras. Ou seja, se eventualmente foi o cara lá roubou uma terra indígena,
Agora, para desapropriar, o cara vai receber uma grana, né? Então, assim, você paga uma indenização para ladrão, é basicamente isso, né, o Pedro Falcão? O cara vai lá, o cara rouba a sua casa, toma a sua casa, daí você vai lá e fala, não, peraí, essa casa é minha. Aí o cara fala, não, essa casa, você estava aqui nessa casa em 1988? Aí tu fala, não, mas onde o senhor estava? Ah, eu estava ali na rua porque você me expulsou da minha casa. Daí o cara fala, não, então a casa é minha. Essa é a tese que os caras estão defendendo. Eu achei que era o PT que ia tirar as pessoas da casa, ia ter que dividir a Tu casa. achou que era o comunismo que ia tirar as pessoas da casa? Pois é, não é. Quem está tirando as pessoas da casa é a frente dos ruralistas, né? E aí, agora estão tentando promover, e isso está em debate no STF também, indenização para essas pessoas. O Pedro Falcão, lembra, você não era nascido ainda, eu também não, né? Mas quando a escravidão foi abolida no Brasil, nós também indenizamos os donos de escravos. Veja que coisa, né? A história se repete, né, o Pedro Falcão? Né? A história se repete. Como farsa, como diria o velhinho barbudo aquele, né? Lupion classificou a decisão do STF como politiqueira, né, Lupion? O que vocês estão fazendo não é politiqueiro, né? E que serve apenas para agradar a torcida. Quem é que torcida está agradada com isso, né? Ai, chato, sabe? Gente chata fala coisa de ontem, né? Parece resto de ontem esse negócio, né? Coisa de otário. 7h11, ela fala otário já? Não, já dá para falar. Sexta-feira, sextou, né? Não tem como a gente aceitar de forma passiva esta questão. É uma afronta, diz o Lupion. Quem faz parte da FPA tem que ter coragem de fazer o enfrentamento. Tentamos conversar, não funcionou. Agora vamos reagir mostrando a força que o Congresso tem. Ameaçou ele ontem em conversa com jornalistas. Não consigo crer que essa decisão tenha sido justa, muito menos pensando na sociedade brasileira. Não, Lupion, não foi pensando na sociedade brasileira. Se o senhor quer morrer fritado pelo sol, o senhor vai lá falar com o Elon Musk e pede para ele construir um foguete para o senhor e mandar o senhor para lá sozinho, tá bom? Isso aqui vai contra tudo o que está acontecendo no mundo. Contra tudo. Isso aqui interessa somente aos interesses das pessoas que pagaram e continuam pagando pela sua campanha política e pela dos seus colegas ruralistas aí na Câmara e no Senado, tá bom? As pessoas ainda acham, Pedro Falcão, que a gente é um bando de otário, tá bom? O bom desse programa é que a gente ajuda as pessoas a entenderem o que está rolando, né? Então, ontem eu mostrei aqui os mapas mostrando que, de interesse da sociedade brasileira, estão as áreas demarcadas que mantêm a floresta em pé. Isso aí é indiscutível. A gente viu os mapas ontem aqui. Quem não viu o programa, assista. Nós vimos as fotos de satélite de 88 até 2020 para entender quem de fato está mantendo a floresta em pé. Então, o que o senhor Lupion faz aqui não tem nada a ver pensando na sociedade brasileira. Tem a ver pensando na sociedade dos sócios ali, das parcerias dele. Foi uma decisão muito mais publicitária, diz ela, uma tentativa de ser simpático para o atual governo do que pensando na realidade dos brasileiros, do campo e dos produtores rurais. Coitados, né, Pedro Falcão? Ai, ai. Se você tiver que comprar um apetrecho para o seu trabalho hoje, Pedro Falcão, você tem dinheiro no BNDES barato para pegar lá, para comprar? Não tem, né? Não tem nada. Pois é, os grandes produtores rurais têm. Se o senhor tiver que comprar um carro hoje, você tem lá uma barbadinha para comprar? Não tem. Os caras têm. Você paga 3% de imposto por ano? Não. Pois é, os caras pagam. Se você, por acaso, sair daqui com o seu computador debaixo do braço e perder o seu computador, tem algum seguro do governo que vai te devolver o computador? Tem nada. Não. Pois é, o produtor rural, se perder a safra, tem seguro do Estado. Então, vamos parar com essa bobajada que o agro leva o Brasil nas costas, tá bom? O agro é super importante no mundo todo. Ninguém está falando que não é aqui. Ninguém está dizendo para parar de ter agro. Tá? Não vamos partir desse raciocínio idiota que não faz sentido nenhum. Tá? Ninguém está falando isso. O agro é importante no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Itália, na China, em qualquer lugar. Né? Afinal de contas, é terra. Né? É de onde vem o alimento. Né? Não foi o grande produtor lá do Mato Grosso que inventou a laranja. Né? Vocês sabem disso, né? Não foi. Aliás, quem inventou as coisas que essas pessoas plantam no Brasil em geral foi a Embrapa, que é pública, para início de história, né? Quem inventou, entre aspas, né? Então vamos parar com essa bobajada de que leva o Brasil nas costas. O Brasil é uma mãe para o agro, né? O Brasil é um imenso fazendão, né? Historicamente, né? Madeira, cana-de-açúcar, café, tabaco, imenso fazendão. Não vamos parar com essa bobajada que de prejudicado os senhores não têm nada. Muito antes, pelo contrário.
tá bom? Tem muita gente boa no agro que tem consciência que está fazendo a coisa certa. Agora, tem uma galera que eu vou te contar, né? A gente tem que desmontar esse papinho aqui. Eu vou trazer um dia aqui, eu vou fazer a comparação entre um trabalhador, carteira assinada, um empreendedor, microempreendedor e um grande produtor do agro. Para a gente ver quem é que paga mais imposto, quem é que tem mais benefício fiscal, quem é que paga menos imposto para exportação. Por exemplo, se o Pedro Falcão produzir hoje qualquer coisa que for exportar, ele vai pagar imposto, né? Para exportar milho, soja, trigo, não tem imposto. Por quê? Isso beneficia o Brasil em que medida? A gente viu essa semana aqui o problema que a gente está tendo com os cítricos no Brasil, a laranja, né? Por causa da emergência climática, né? Está aumentando o preço. Para exportar laranja, não se paga um centavo de imposto. Eu vou fazer essa comparação um dia aqui para ver quem é que carrega quem nas costas, para a gente acabar de uma vez por todas com essa bobajada. Né? O Congresso está vinculado à decisão do STF, não está vinculado, diz o Lupion, seja um PL ou uma PEC se forem aprovados e ele se sobrepõe à decisão da Justiça, diz ele aqui. Isso não é verdade. A gente não pode aceitar o STF reescrever o que está escrito na Constituição, isso é mentira também. A Constituição não fala absolutamente nada em relação ao marco temporal. Zero. Zero. Não há uma linha na Constituição brasileira que diga que não se pode brigar por terra no Brasil se você não estava nela depois de 1988. Isso é uma fantasia. Isso é uma criação de gente perversa, de gente ruim que não está olhando para os interesses do Brasil e do mundo, está olhando para os próprios interesses. Muito antes, pelo contrário. Né? Agora, se eles tentarem passar essa PEC ou esse PL, o STF ainda pode ir para cima e falar, não, isso aqui é inconstitucional. Inclusive já foi discutido e já está decidido. Agora a gente vai ver uma guerra em relação a isso, né? Qual é a grande vantagem do governo Lula-Lira, né? Não gostamos, mas vamos falar qual é a grande vantagem? Isso aqui tem uma chance hoje muito baixa de ter um apoio em massa do Congresso, porque as coisas estão pacificadas, né? O Centrão ganhou um monte de coisa lá, ministério, vai ir Caixa Econômica e não sei o quê, e agência reguladora, e estatal, e isso e aquilo, né? Ministério do Esporte, e aí foi indo, se alargando, conseguiu a sua beira ali. Então hoje a chance que temos, imaginamos, né, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, é que isso não tenha força necessária no Congresso para virar uma discussão séria. Né? Ao menos esse é o acordo, né? A não ser que o acordo a gente descubra daqui um mês, dois, que a gente entrou com a bunda e o Lira vai entrar com o pé. O que não é de se duvidar também. Vamos ver como é que a coisa vai andar, né? Muito bem, olha, ontem uma notícia de final de noite, né? Morreu a Valesca, campeã olímpica com a seleção brasileira aos 43 anos. Morreu na noite dessa quinta-feira a ex-jogadora de vôlei Valesca Oliveira, uma das maiores esportistas da seleção brasileira de vôlei. A informação foi confirmada pelo UOL com Margarete Signorelli, terapeuta que trabalhava com o Val na empresa Olympic Mind. A ex-atleta estava em São Paulo para divulgação de sua biografia. Além disso, ela lançaria uma linha de chocolates saudáveis. A causa da morte não foi divulgada. Ela tinha dado uma entrevista ontem para um podcast, né? Val, como era conhecida, tinha 43 anos e faturou o ouro olímpico em Pequim em 2008. Antes, ela fez parte do elenco brasileiro que foi bronze em Sydney em 2000. Então, vai aqui o nosso carinho, né, para a família e para os amigos, né? A causa da morte não foi divulgada, foi uma surpresa ontem, até começou a rolar no Twitter e tinha um tom de boato, ninguém sabia muito bem, mas depois de fato foi confirmado, lamentavelmente, né? Olha, pessoal, para quem não viu a livraria Saraiva, uma livraria histórica do Brasil, clássica, né? Histórica pelo menos no pós-modernismo da livraria de shopping, né? Mas é uma livraria super conhecida, né? Fechou todas as livrarias físicas, demitiu toda a equipe e funcionará apenas como site. A Saraiva demitiu nesta quarta-feira todos os funcionários de suas lojas físicas e passará a operar apenas como site de e-commerce, disseram fontes à coluna. Quem traz isso pra gente aqui é a coluna Capital, assinada por Renan Sete, lá no jornal O Globo. O corte parece ser o desfecho melancólico de uma marca centenária que já foi a maior rede de livrarias do Brasil, mas sucumbiu à crise de um modelo que apostava em mega stores e na venda de eletrônicos. A informação sobre os cortes foi inicialmente publicada pelo site especializado Publish News e confirmado, portanto, pela coluna.
A Saraiva vinha fechando lojas em ritmo acelerado nos últimos meses. Desde meados de junho foram pelo menos 30 lojas e mantinha apenas 5 livrarias abertas. Essas unidades ficam em São Paulo, 4 delas, e uma em Campo Grande. Ao fechar as lojas físicas, a Saraiva praticamente deixa de existir, uma vez que seu e-commerce tem desempenho financeiro irrisório. No segundo trimestre, a receita das lojas físicas foi de 7,2 milhões, enquanto o e-commerce vendeu apenas 128 mil reais ao longo de 3 meses, ou seja, apenas 1,4 mil por dia. É claro que eu imagino que os caras vão investir nesse e-commerce para tentar fazer alguma coisa, né, muito maior do que isso. Não está claro quantos funcionários estão sendo demitidos, de acordo com denúncias feitas pela ex-conselheira fiscal Francine Bruscato, que renunciou ao cargo esta semana. A companhia não vinha pagando verbas rescisórias de trabalhadores demitidos com o fechamento das lojas. A demissão em massa ocorre às vésperas de uma assembleia em que será votada uma mudança societária no negócio, convertendo ações preferenciais em ações ordinárias. A operação vai mudar o controle da Saraiva, hoje nas mãos da família fundadora, e ocorre após a conversão de dívida em participações ter elevado o número de ações preferenciais para além do limite previsto na lei das SA. Isso aqui vai dar muito pano para manga, né? Faltou dizer aqui o nome da família controladora, né? Afinal de contas, parece que tem um negócio esquisito nesse negócio, então é importante que a gente saiba para ficar de olho, e espero que isso gere investigação também e que os trabalhadores sejam pagos antes de mais nada. Pessoal, rapidamente aqui um papo sobre o Desenrola, né? Veja o que o consumidor precisa fazer para renegociar as dívidas. Eu tenho falado do Desenrola aqui. Aliás, eu falo mais do Desenrola aqui do que o Lula. Eu quero falar isso aqui, não é, Pedro Falcão? Eu falo mais do programa Desenrola do que o Haddad, né? E falo porque eu acho que esse programa é um programa super importante e tem tido pouca visibilidade, né? E é para as pessoas basicamente renegociar dívidas. Desenrola, veja o que fazer então. Novas fases do programa, criado pelo governo federal para renegociação de dívidas, estão previstas para as próximas semanas. Poderão ser renegociadas dívidas bancárias e não bancárias, como por exemplo, conta de luz, água e telefone. Então atenção se você está devendo luz, água, telefone e está devendo no banco também, seja empréstimo, seja cartão de crédito. Você pode renegociar essas dívidas esticando o prazo para pagamento, parcelando a dívida e reduzindo o valor total da dívida, tá bom? Importante, presta atenção nisso. Isso é para pessoas que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, para quem ganha até R$ 2.640 por mês ou estão inscritas no CAD único do governo. É a chamada faixa 1 do programa. Segundo o Ministério da Fazenda, 32 milhões e meio de pessoas têm dívidas de até 20 mil reais e poderão ter os seus débitos renegociados com melhores condições. Então, sabe o que você faz? Abre o aplicativo do seu banco agora para ver se eles já colocaram um link lá para negociação de dívidas, tá bom? Em relação às companhias de luz, água e telefone, por exemplo, você vai ter que recorrer à companhia, mas pode ser por telefone também, ou eventualmente já está no aplicativo das companhias, tá bom? Centenas e centenas de companhias já aderiram ao programa, então corre atrás disso, mesmo que a sua dívida seja pequena, você consegue tirar o seu nome do Serasa e a sua vida melhora e você dorme melhor, né? Porque dívida deixa a nossa cabeça meio descacetada, né? Olha, eu avisei que isso ia acontecer. Eu avisei. Vocês são prova disso. E isso está acontecendo. Max Milhas, do grupo 123 Milhas, pede recuperação judicial e declara dívidas de 226 milhões. Eu avisei aqui no programa que essas empresas de milhas eram todas do mesmo grupo, né? E falei, olha, quem tem coisa comprada nesses milhas aí da vida, né? 123 Milhas, Max Milhas e tem um outro Milhas, não sei o que, as 3 empresas. Então vou falar de novo. Se você parcelou passagem ou pacote de viagem nessas empresas de milhas que são do grupo 123 Milhas, meu conselho, liga para sua operadora de crédito e cancela as próximas parcelas, porque você não vai mais ver a cor desse seu dinheirinho, tá bom? A chance de reaver o seu dinheiro é baixa, cada vez mais, inclusive, né? Falei ontem, isso não tem nada a ver com as agências de viagem que negociam, que emitem passagem por milhas, nada a ver uma coisa com outra, tá, gente? Se você tem milhas aí e usa uma agência de viagens, segue usando, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estamos falando da empresa 123 Milhas e do seu grupo econômico, especificamente.
A Max Milhas, que pertence ao grupo 123 Milhas, entrou com pedido de recuperação judicial nesta quinta-feira em Minas Gerais, declarando dívida de 226 milhões de reais. Segundo a empresa, a ação deve-se aos efeitos do mercado de agências de turismo online decorrentes da reestruturação do 123 Milhas. Frases que não dizem nada, né, o Pedro Falcão? A gente tem que criar o quadro aqui. Frases que não dizem nada. Vamos lá ler a primeira frase que não diz absolutamente nada. Qual o problema? Por que vocês declararam o pedido de recuperação judicial, senhores Max Milhas? Porque essa ação deve-se aos efeitos do mercado de agências de turismo online decorrentes da reestruturação da 123 Milhas. Entendeu alguma coisa, Pedro Falcão? Não. Não. É porque não é pra entender mesmo. Jogaram tipo umas palavras mais ou menos assim, né? Isso. Name dropping, assim. Você pega... os caras estavam tomando sopa e aí eles foram, né? Que palavra você achou aí? Eu achei ação. E você? Eu achei decorrentes. E você? Eu achei reestruturação. A reestruturação é tipo bonita, assim, né? Isso, os caras não criaram uma pirâmide financeira e enganaram um monte de gente. Não, os caras estão reestruturando, né? Reestruturação você faz quando está reformando um banheiro, né? Né? Isso é reestruturação. Blá, 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 blá. Isso aqui é um grande esquemão que está sendo investigado, tá bom? Frases que não dizem nada. Hoje, no... na real diz sim, diz que eles são uns otários. Pedro Falcão, sextou, né? Como é que é o nome daquele canal que faz o... National Geographic? Não, é o... aquele que tem... Discovery Channel. Nós temos que criar um negócio desse aqui. Frases que não dizem nada. Hoje, no Discovery Channel. Se um pedido de recuperação judicial é aceito, a companhia consegue evitar a cobrança de dívidas, ou seja, dá um calote temporário em quem tem dinheiro a receber da 123 Milhas e etc, etc. Ainda que a Max Milhas tenha uma operação independente no 123 Milhas, o mercado tem sido bastante impactado, o que vem dificultando o significado... Frases que não dizem nada. O mercado tem sido bastante impactado. Que mercado, cara? Vocês venderam um monte de promessa de passagem aérea que vocês não conseguiram comprar. Não é mercado, isso é gestão da empresa de vocês. Né? Para onde que foram os lucros que a empresa deu nos últimos anos? Queria saber, tem 2 sócios a empresa. Né? Por acaso, será que está em alguns lugares aí fora do Brasil? Será? Já congelaram os bens dessa gente toda aí? Essa galera tá andando a pé? Hein? Será? Ai, cara, por favor. 123 Milhas entrou com ação de recuperação judicial também em agosto, né? Dívidas da 123 Milhas, 2,3 bi. 2,3 bi. Ai, me dói o zóio de ter que ler isso aqui, ó. Com o pedido de aditamento da Max Milhas seja deferido, o valor da causa da 123 Milhas será retificado. E aí vira 2,5 bi. Tá bom? Porque o mercado, porque reestruturação, porque bababá, porque bababá. Frases que não dizem nada. Justiça atende Bradesco, libera perícia em e-mails e adverte Americanas. Segue a guerra entre Bradesco e lojas americanas. A gente já leu várias notícias sobre isso aqui, né? O Bradesco foi um dos bancos que tomou o calote das Americanas, porque a Americanas fez uma fraude de balanço, uma fraude fiscal, uma fraude dentro da sua tesouraria, mentiu para o mercado. Até agora nada aconteceu com ninguém lá dentro, né? Terminou a CPI das Americanas, não foi pedida a quebra de sigilo bancário, telefônico ou telemático de nenhum dos ex-controladores. Passaram ilesos, Lehman, Teles e Sicupira. Ter dinheiro é bom, né? Ter dinheiro é bom demais, né? Reestruturação, porque reestruturação, né? Uma inconsistência contábil, né? Frases que não dizem nada. Hoje, no Desperta ICL, uma inconsistência contábil de quanto? 45 bi. Sabe, a gente tá tão acostumado a contar dinheiro, né, o Pedrinho, que nem viu. Como que eles vão contar tanto dinheiro? Como que faz pra contar de... Bi não dá pra contar assim, né? Bilhão, acho que não dá pra O Bolsonaro criou a nota de R$200 pra facilitar, porque daí com a nota de R$200 tu faz assim 5 vezes já dá milão, ó. Milão, viu? Contou? Mas daí precisa
Pedrinho tá... Vários milão, né? Pedrinho tá emocionado com o Grêmio ontem ainda. Aliás, um beijo pro William De Luca, né? O William De Luca. Um beijo pra você, né? Palmeirense. Ah? 1-0. Ai, o Grêmio chutou uma vez pro gol e a bola entrou, Pedro Falcão. A Justiça de São Paulo atendeu o pedido do Bradesco e autorizou a retomada da perícia em e-mails do alto comando das Americanas. A juíza Andréa Galhardo Palma, de São Paulo, se não me engano, é essa vara, né? ainda fez advertências a Americanas. Ela rejeitou o pedido das Americanas, que apontava como suspeita a consultoria Kroll para a perícia em e-mails do alto comando da varejista e advertiu a companhia contra novas tentativas de suspensão. O pedido foi feito em uma ação de produção antecipada de provas do Bradesco, que é o maior credor das Americanas, né? Tomou o maior calote por enquanto aí. Bom, a gente vai seguir acompanhando isso aqui, eu não vou ler detalhes, né? Mas basicamente aí o Bradesco e as Americanas estão brigando porque o Bradesco quer ter acesso aos e-mails da alta cúpula lá das Americanas para tentar entender o que aconteceu de fato ali dentro, né? E tentar entender quem são os responsáveis. Aliás, já pediram a quebra de sigilo telefônico do Lehman? Não. Vão pedir? Não vão pedir também, né? Bloquearam alguma coisa do Beto Sicupira? Bloquearam? Não bloquearam nada, né? Ah, tá, só para saber. Tá bom, vamos seguir aqui. Rapidamente lá para uma notícia internacional importante, Polônia diz que não vai mais armar a Ucrânia contra a Rússia. O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, deve ser, né? Afirmou nesta quarta-feira que seu país não irá mais fornecer armamento para a Ucrânia se defender contra a invasão russa. Não estamos mais transferindo armamento, nós vamos agora nos armar com as armas mais modernas, disse lá o primeiro-ministro, né? É a primeira vez que um aliado de Kiev contra a agressão russa, membro da Aliança Ocidental da OTAN, faz tal afirmação. E não é um apoiador qualquer. A Polônia é, segundo o Instituto para a Economia Mundial de Kiel, da Alemanha, a sexta maior fornecedora de ajuda militar aos ucranianos desde a invasão de fevereiro de 2022. Bom, isso diz duas coisas, né? Primeiro que começa a ter algum movimento, né, em relação a acabar com o conflito por parte da OTAN, ou seja, a famosa negociação de paz, que aparentemente ninguém no mundo quer ter, só o Lula, é o que se ouve, né? E também tem uma sublinha dessa notícia que é o seguinte, a Polônia é um país que está ali, muito próximo da Rússia, e desde o começo da invasão russa à Ucrânia, se diz que a próxima invasão pode ser a Polônia, né? A Polônia é o grande medo que analistas falam que tem em relação à Rússia. Olha, a Rússia pode invadir a Polônia. Aparentemente, a Polônia não está mais preocupada com o avanço russo, né? Então, é isso. Operações policiais causam prejuízo milionário a comerciantes de favelas do Rio de Janeiro, aponta relatório. Matéria legal para vocês lerem lá da Folha, assinada pelo Yuri Eiras, excelente repórter. Aliás, mais da metade dos estabelecimentos comerciais das favelas da Vila Cruzeiro, na Penha e Mandela da Pedra, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, precisou fechar as portas ao menos um dia por conta das operações policiais entre 2001 e 2022. O dado é parte do relatório Favelas na Mira do Tiro, Impacto da Guerra às Drogas na Economia dos Territórios, produzido pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Entre os donos de comércio, 51% disseram que foram obrigados a fechar temporariamente as lojas nos dias de ações policiais. Na Vila Cruzeiro, os comerciantes fecharam as portas em média uma vez durante o ano. Na Mandela da Pedra, a média foi 2 vezes no ano. Procurada para comentar os dados do relatório, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, como sempre, não respondeu. Eu queria ver se comerciantes do Leblon, de Ipanema, de Copacabana tivessem que toda hora fechar o comércio porque a polícia está botando o carro na rua para trocar tiro. Eu queria ver o tamanho da gritaria que seria esse negócio. Né? Porque quando mexe com bolsa as pessoas sentem, né? Gente, vamos lá então. Ó, ontem saiu uma reportagem importante. É uma reportagem, mas é quase um relato pessoal também. E eu decidi trazer aqui porque é uma repórter de confiança, né? Isso conta muito nesse tipo de matéria que vocês vão ler aqui, porque é um tipo de matéria
que não tem documento, que não tem gravação, que não tem nada, então é uma coisa que a gente tem que confiar, não é qualquer pessoa que pode falar isso e a gente vai trazer informação para vocês aqui. Então não é qualquer pessoa, Maria Cristina Fernandes é uma jornalista, tem uma carreira sólida, é muito conhecida, né? E tem reputação para que a gente traga a matéria dela aqui, leia a matéria, obviamente sempre com o nosso senso crítico, eu vou fazer um reparo à reportagem, e vou fazer um reparo ao título. O título não deve ser da Maria Cristina Fernandes, geralmente é decidido por editores, né? Eu acho que esse título está errado, mas tudo bem. Depois a gente faz o título aqui que eu acho que deveria ser o título dessa matéria, tá? Vamos lá. Na reunião em que Garnier quem é? Garnier, ex-comandante da Marinha, almirante, o cara que, segundo o tenente-coronel Cid, compactuou com o golpe de Estado que seria proposto para o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou lá, falou para o comando da Marinha do Exército Aeronáutico, tô com mais ideia aqui. Que ideia o senhor tem, Jair? Tô com uma ideia aqui de anular a eleição. Que mais, senhor Jair? Prender umas pessoas também. Vamos prender uma gente aí. Vamos prender o Lula, vamos prender o Xandão, vamos prender uns jornalistas. O que vocês acham? O Garnier, que era comandante da Marinha, almirante, segundo o Mauro Cid, falou em depoimento para a Polícia Federal, o comandante da Marinha, na época, falou, legal, gostei, vamos embora. Tá bom? Esse é o contexto da parada toda. Então vamos de novo. Na reunião em que Garnier aderiu ao golpe, comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro. Depois eu vou dizer porque que eu acho que essa manchete não é boa, tá? Vamos lá. Em delação do tenente-coronel Mauro Cid, jogou luz sobre o personagem que melhor ilustra a cooptação promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nas Forças Armadas. Quando foi alçado ao comando da Marinha, o almirante Almir Garnier nunca havia comandado nenhuma das esquadras da Marinha no Brasil, a do Rio e a da Bahia. Já havia passado pelo comando do 2º Distrito Naval, que fica em Salvador, mas pelas esquadras, cujo comando sempre foi uma pré-condição informal. Foi assim, já devedor do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, a Maria Cristina está dizendo assim, esse cara aqui não era um cara top da Marinha, então ele assumiu um cargo que em tese não deveria ter assumido. Então isso foi uma escolha do Bolsonaro. Então, em tese, o Garnier já entra ali com uma dívida, tipo assim, obrigado Bolsonaro, você me colocou nessa boquinha aqui, eu nem esperava, né? Porque eu não passei pelas fases que tradicionalmente os almirantes passam para chegar para comandar a Marinha, tá bom? Então foi assim que ele assumiu o posto. Jair Bolsonaro bancara sua indicação a despeito de ele não integrar o topo da lista. Para demonstrar lealdade, em 2021 protagonizou um exercício extemporâneo dos fuzileiros navais em Formosa, em Goiás. E finalmente, em 2022, virou conselheiro de Bolsonaro. O ex-presidente ligava para o Garnier em toda a encruzilhada em que se encontrava no seu governo. Garnier havia chegado aonde jamais imaginara. Por isso, quando o ex-presidente, naquela noite de 24 de novembro, em reunião com o comando das 3 forças no Palácio do Alvorada, perguntou se os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estariam fechados com ele na contestação do resultado eleitoral, Garnier foi o único a responder de bate-pronto. Sim, segundo o Cid, não era só isso, né? Tinha também a questão de prender adversários. O brigadeiro Carlos Batista da Aeronáutica, segundo a apuração da Maria Cristina Fernandes, ficou calado, tá bom? Então é bom essa matéria que a gente vai começar a desmontar algumas coisas aqui, tá? O alto comando, porque não sei quem, porque evitaram, porque são legalistas, muito obrigado, não sei o quê. Não, veja bem, nós temos 3 comandantes das forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. O da Marinha falou, vambora. O da Aeronáutica ficou quieto. Então nós temos 2 adesões praticamente, uma por silêncio e uma verbalizada, né? Por quê que eu falo isso? Os 3 deveriam ter falado, o senhor está falando uma bobagem e nós podemos inclusive denunciá-lo e podemos prendê-lo. Vocês imaginam se um cara chega para você, ô Pedro Falcão, presidente da República, se o Bolsonaro, em vez de declarar que queria ali dar um golpe militar e prender adversários, declarasse que estava pensando em cometer um assassinato, né? Qual seria a reação, será, dos comandantes da Marinha e do Exército Aeronáutico? Eu tô pensando aqui, vou matar alguém. Os caras iam falar o quê? Não, acho que não é uma boa ideia, viu, presidente? Não, melhor não.
ou teriam o dever e a obrigação de denunciá-lo e eventualmente de prendê-lo? Bom, estamos falando aqui de um presidente que foi lá e falou, eu estou pensando em cometer alguns crimes aqui, meus camaradas. Né? Anular a eleição e prender umas pessoas aí. De novo, a Marinha falou ok, e é a Marinha, tá, pessoal? Não é essa história que a gente vai ver do Múcio daqui a pouco, aqui, o ministro da Defesa, do governo Lula, dizer, não, a Marinha não aderiu. Peraí, a Marinha é o seu comandante, o ministro. O senhor tem que fazer um datafolha com a Marinha para saber se a Marinha aderiu? Aí, se todo mundo na Marinha tiver uma pessoa ali que fala que não é uma boa ideia, então a Marinha não aderiu? Peraí, o senhor tá fazendo a gente de otário, tá demais já isso aqui, tá bom? Quem é a Marinha? A Marinha é o seu comandante. Quem é que diz pra Marinha, vai pra cá, vai pra lá, faz isso, faz aquilo? Ou o comandante existe pra quê? Pra ficar tomando picolé? Pra que serve um comandante de força? Quem é o exército? O exército é o seu comandante. Há forças ali dentro que discordam? Bom, há milhares de pessoas no exército, na marinha e na aeronáutica. Tem gente que gosta de chupar picolé, tem gente que não gosta, tem vegetariano, tem pessoa que come carne, né? Tem gente que apoia golpe de Estado, tem gente que não apoia, tem gente que entrou ali por um objetivo A, B, C, Y, Z, tem gente que torce pro Grêmio, tem gente que torce pro Palmeiras, e daí? Nós estamos falando da cabeça que comanda a tropa. Então não tem esse papo de que o Garnier... A gente vai chegar no absurdo de ouvir do ministro do governo Lula, o senhor José Múcio, que a opinião do comandante da Marinha é uma opinião pessoal e isolada do CPF do cara. Por favor. Por favor. Como eu sempre falo, a gente acorda cedo aqui. Tá? Não tem bobo aqui nesse programa, não. Essa história não vai passar. O senhor pode falar o que o senhor quiser, óbvio. E aqui a gente vai falar o que a gente quer também. Isso é papo pra otário, tá bom? É o mesmo que a gente pegar o presidente da República, o senhor Bolsonaro, e falar, não, isso é uma opinião isolada do Bolsonaro. Da pessoa física do Bolsonaro. Não, é o presidente da República. O chefe das Forças Armadas falando com o comandante da Marinha que está falando, vambora. Não é opinião isolada de absolutamente coisa nenhuma. Então, o brigadeiro ficou calado. O almirante falou, vambora, né? E segundo a apuração da Maria Cristina, o comandante do Exército, o general Freire Gomes, né, enfrentou o Bolsonaro. Ele não apenas disse a Bolsonaro que o Exército não compactuava, então aqui quem está falando? O comandante do Exército. O que ele está falando? O Exército não compactua. Então que engraçado, né, o Múcio? Olha só que coisa curiosa. Quando é o comandante do Exército falando que ele não compactua, é o Exército que não compactua, né? Quando é o comandante da Marinha falando que está disposto a um golpe, é a pessoa física que está falando, não é a Marinha. Então, pera lá, a gente tem que jogar esse jogo com as mesmas regras. Senão a gente está aqui de palhaço. E a gente não está aqui de palhaço. E segundo a apuração aqui, o Freire Gomes falou para o Bolsonaro, se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo. Frase do comandante do Exército. E aí, aqui tem o pulo do gato. Não é exatamente porque setores das Forças Armadas não tenham querido dar o golpe. É porque não havia condições de fazê-lo. Nós estamos falando isso desde o ano passado. E não é setores das Forças Armadas, era a cabeça das Forças Armadas. Um ficou quieto e um falou, vambora. O outro se opôs e aparentemente falou essa frase forte. Se o senhor fizer isso, eu vou ter que mandar prendê-lo. Não há registro dessa frase e dessa reunião. Então nós estamos confiando na apuração da repórter. Freire Gomes sabia que os comandantes do Sul, Fernando Soares, do Sudeste, Tomás Paiva, do Leste, André Novaes e do Nordeste, o Richard Nunes, não apoiariam o golpe. Além disso, os americanos, civis e militares, já haviam dado fartas demonstrações de que não apoiariam. 6 comitivas desembarcaram no Brasil ao longo de 2022 com esta missão. Então, vamos lá, eu vou fazer uma correção aqui que parece boba, mas ela é super importante. Então, o comandante do Exército falou, não, e se o senhor falar nisso aí, eu vou te mandar prender, tá bom? Nossa, que forte isso, né? Qual era o grande problema?
Não é que a galera não queria dar um golpe de Estado. Não é isso. Não é porque esses caras aqui, esses comandantes aqui, são os heróis da democracia. Não. É porque não havia condições objetivas para o golpe ou prosperar ou se manter. Qual a grande condição objetiva para um golpe prosperar e se manter na América Latina? Pessoas que estão acompanhando este programa, sexta-feira de manhã, o apoio dos Estados Unidos. Isso a história nos ensina. Não haverá golpe na América Latina em nenhum país se não houver apoio dos Estados Unidos. E pelo contrário, se os Estados Unidos se movimentarem em uma direção diferente, como se movimentaram no ano passado, foi aprovada moção no Senado pelo Bernie Sanders, teve comitiva que visitou o Brasil, teve comitiva brasileira visitando vários congressistas americanos. Os Estados Unidos se movimentou para o outro lado, falou para os militares brasileiros, não se metam nas eleições. Falou inclusive mais, se vocês se meterem nas eleições no Brasil, nós vamos cortar a cooperação militar dos Estados Unidos com o Brasil. Por que isso é importante? Uma palavra, mamata. Os militares brasileiros, em sua grande maioria do alto escalão, são grandes mamateiros, nós sabemos disso. E eles contam muito com essas viagens internacionais, leva família, leva esposa e filho, papagaio, cachorro, e ganha jeton e não sei o que, ganha um dinheiro a mais, e aquela coisa toda. Então os caras também pensaram, poxa, a gente vai perder o apoio, não tem apoio para dar golpe. Como é que a gente vai governar essa bagaça? E a gente vai perder essa mamata, esses negócios de viajar, e de transferência de tecnologia, e de dinheiro que entra, e de dinheiro que sai. Sim, tem isso também, tá? Então não é exatamente que setores das Forças Armadas não queriam dar um golpe, é porque não havia condições de fazê-lo, né? Os comandantes não apoiariam. Aí tem um problema aqui no texto. Eu vou fazer uma correção que eu acho que deveria ter sido feita no texto. Além disso, os americanos já haviam dado fartas demonstrações de que não apoiariam. Não é além disso, é por isso. Porque o além disso dá a impressão que esses caras aqui, esses comandantes, não aderiram a um golpe por idealismo democrático. E eu duvido disso. Mas eu duvido muito disso. Aliás, o Richard Nunes foi o principal militar junto com o Walter Braga Neto na intervenção do Rio de Janeiro. Isso aqui não é uma gente que está descolada da realidade do Braga Neto, que era vice do Bolsonaro. E que fez várias falas golpistas, inclusive no ano passado, no Cercadinho. Já mostramos várias aqui, inclusive, né? Então não é além disso, é justamente por isso que essas pessoas não entraram nessa aventura. É um detalhe importante, né? O quê? Muito bem. Eu só queria te lembrar que já que tu falou do Múcio? Já vou botar ele aí. Já vamos com o Múcio. Tem um vídeo que a gente vai mostrar aqui do ministro da Defesa. Um amigo que esteve com Garnier, diz aqui a repórter, um mês depois dessa reunião, numa sala da Marinha, já o encontrou a paisana com a barba por fazer, indisposto a participar da cerimônia de transmissão do cargo. Bom, aqui aí a coisa vai para outros lados, né? Então vamos lá para o suco desse negócio? É forte dizer que ameaçou prender o Bolsonaro, sim, mas isso aqui dá a impressão de que por uma ideologia democrática o exército segurou a democracia brasileira na unha e impediu o Bolsonaro de dar um golpe de Estado. E isso é falso. O golpe só não prosperou por uma série de motivos, entre eles a mobilização da sociedade civil que foi para a rua, que se mobilizou, os vários movimentos sociais, vários jornalistas que se posicionaram, fizeram matéria, mostraram, expuseram, se arriscaram, vários colegas, né? E também porque não havia condições para se manter um golpe no Brasil, porque os Estados Unidos falaram que não ia rolar. Tá bom? Senado dos Estados Unidos aprova a moção para romper relação com o Brasil em caso de golpe. Isso aqui é matéria publicada pela mídia Ninja, 29 de setembro de 2022. Tá aqui o Bernie Sanders. A ação dos Estados Unidos impediu o golpe no Brasil, diz o ex-chanceler mexicano. Isso aqui, 28/8 deste ano. Não foi só isso, mas isso foi importante sim, gente. Quem quiser saber mais, tem uma matéria na revista Piauí que explica o dia em que brasileiros pediram ajuda aos Estados Unidos para barrar um golpe de Bolsonaro, contado lá pelo João Paulo Charlot, né?
Uma comitiva de brasileiros driblou a vigilância do Itamaraty do Bolsonaro e conseguiu se reunir com autoridades americanas. O que é que foi pedido? Para que os Estados Unidos se manifestassem a favor da legalidade da eleição no Brasil. Apenas isso. Ninguém foi lá pedir para os Estados Unidos intervir no Brasil, nada disso. Foi lá pedir o seguinte, ó, vocês podem dar uma declaração aí, dizer que se os militares fizerem bobagem, vocês não vão gostar? Só isso. Isso é suficiente, é bastante suficiente. Se nós tivéssemos uma presidência Trump nos Estados Unidos, as coisas poderiam ter andado de um modo muito, muito, muito diferente. E aí o Múcio, né, o Múcio sai em defesa das Forças Armadas após a delação do Cid. Vamos botar aí o que o Múcio falou? Vamos lá, vamos ver se faz sentido o que o Múcio falou? Bora lá. Podia ser que ele quisesse, mas a Maria não quis, né? Isso reforça, vamos dizer assim, o papel das Forças Armadas na posse do presidente, o papel das Forças Armadas no 8 de janeiro. Eles verdadeiramente, nós devemos às Forças Armadas que não queriam absolutamente golpe, estavam ao lado da Constituição, estavam ao lado do presidente da República, não houve absolutamente nada. Nós estamos discutindo sobre uma possível declaração dele, porque está tudo em hipótese, e sobre coisas do passado. Ele não me recebeu para conversar, depois nós nos encontramos, eu conversei, mas era uma posição pessoal, havia um presidente eleito, havia um presidente empossado, né? A justiça promulgou, mas nós estávamos 100% do lado da lei e ele não. Bom, espero que vocês tenham ouvido aí. Eu não consegui ouvir a declaração, mas eu ouvi ela ontem. Tá nessa linha, né? É dose, né, o ministro? É dose, né, esse acordo que o senhor tem com os militares de passar pano, né? Algumas pessoas, casos isolados, né? É dose, né? 6 generais do alto comando do Exército consultados pela Folha afirmaram que não foi apresentado ao colegiado a consulta de Bolsonaro sobre um possível apoio de golpe. Isso aqui é matéria da Folha de hoje. Então, aqui, pelo menos a primeira vez, eu acho, na história, que o alto comando não é uma eminência, né? Que ninguém sabe quem é. Aqui a Folha está dizendo o seguinte, nós da Folha fomos lá e falamos com 6 generais do alto comando. O alto comando, vocês sabem, tem umas 200 pessoas lá, né? Eu acho que são 15, sei lá. A Folha falou com 6 e falou, olha, esse papo não chegou aqui, tá? No entanto, a avaliação, porém, desses mesmos generais do alto comando é que o então comandante Freire Gomes reservava os assuntos espinhosos para um grupo mais restrito de oficiais. Ou seja, essa informação de golpe de Estado não parou na reunião que o Bolsonaro teve com os 3 comandantes das forças. Isso com certeza foi para outros lugares e para outros ouvidos. Pergunto, quem são as pessoas que sabiam disso tudo? Minha primeira pergunta. Aparentemente quem sabia? Mauro Cid, que esteve na reunião, Felipe Martins, que esteve na reunião, um advogado e um padre, que o Mauro Cid diz não lembrar o nome, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica e o comandante do Exército. E quem mais sabia? Pergunto por quê. Porque nenhuma dessas pessoas fez absolutamente nada. Além de falar, não, Bolsonaro, não parece uma boa ideia. E talvez, confiando na apuração do valor econômico, o comandante do Exército falou, se o senhor continuar com isso, o senhor vai ser preso. Eu desconfio que a frase não deve ter sido assim, né? Parece uma frase muito cinematográfica, né? Se o senhor continuar falando isso, eu vou prendê-lo. Eu vou me colocar na dúvida de duvidar que a frase tenha sido exatamente essa. Posso imaginar que se o comandante do Exército, Freire Gomes, na época, falou alguma coisa para o Bolsonaro, pode ter sido algo como esta ideia o senhor não pode levar adiante porque o senhor pode ser preso. É diferente de falar eu vou prendê-lo. Né? Eu acho que tem um certo grau de macheza exagerado nessa história, mas tudo bem. Essas pessoas não fizeram nada. Ouviram o Bolsonaro falar nisso, em prender adversários, em acabar com as eleições e não fizeram absolutamente nada. Isso precisa ser investigado do início ao fim. Não é, senhor José Múcio, péssima fala de novo, para variar mais um pouco, péssimo ministro, péssima gestão de tudo o que aconteceu no ano passado no Brasil, devia ter assumido o ministério e imediatamente ter feito uma limpa nas Forças Armadas. Não fez e não fará. Não fez e não fará. José Múcio está ali para passar pano
para as Forças Armadas. Sempre que surge uma denúncia, ele faz a mesma coisa. Ele isola aquela pessoa e fala que aquilo é um caso isolado. Ora, dos 3 comandantes das forças, um falou ok para o golpe de Estado, o outro se calou. E aí, o que eventualmente falou que o Bolsonaro ia ser preso é a posição do Exército. O que falou o ok é a posição do cara. É difícil, né? Com o ministro assim, realmente os generais, os senhores generais, almirantes e brigadeiros não tem nada com o que se preocupar. Ai, ai. Muito bem, só para lembrar, vocês lembram do desfile ridículo que teve em Brasília em 2021, dos tanques de guerra? Lembram? Aquele desfile dos tanques de guerra, que tinha aqueles tanques fumaçando, aquela coisa toda. Só para lembrar, quem organizou aquilo foi o almirante Garnier, tá? Aquilo foi um desfile da Marinha que foi feito, eu sei que a gente não lembra das coisas, vou lembrar todo mundo aqui. Aquilo foi um desfile da Marinha que foi feito no dia em que a Câmara estava votando a proposta de emenda constitucional em relação ao voto impresso. Para a gente lembrar, há um contexto todo em que coloca essa declaração do CID como tendo uma confiabilidade muito alta. Inclusive o Garnier fez outras coisas que não foi só isso, né? Tá bom? Tá compreendido? Tá compreendido, né? Muito bem. Temos que encerrar a nossa rede, né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar da Monja Coen antes da gente encerrar a nossa rede, falta um minutinho, então vamos lá, gente, rapidinho, ó, antes da gente encerrar com o TVT, TV Quirimurê, Rádio Brasil Atual, dia 28 às 8 horas da noite, vai ter uma super palestra com a Monja Coen para falar sobre ansiedade, depressão, tudo isso na chave de leitura, claro, da espiritualidade. Então, assim, uma palestra aberta, de graça, basta você se inscrever. icl.com.br/desperta. icl.com.br/desperta. Garanta a sua inscrição. Vai ser ao vivo no dia 28 às 8 horas da noite. E é uma coisa que não é pra gente que é especialista em teologia, que estuda, né? Que participa de grupos de estudos de religião, não é nada disso. É uma coisa pra gente falar sobre os grandes males da era pós-moderna, né? A ansiedade tá aí entre os grandes males, né? E a depressão, né? No mundo que a gente vive hoje. Então você pode sentar lá na sala, chamar a sua mamãe, o papai, todo mundo. Manda o link pra tiazinha, pro tio lá, pras pessoas que, né? É uma coisa aberta mesmo, é para público geral, tá bom? Então, icl.com.br/desperta, dia 28 às 8 horas da noite. Monja Coen, mais um super evento do ICL. Muito obrigado a quem nos acompanhou pela TVT, pela Rádio Brasil Atual e pela TV Quirimurê. Nós voltaremos na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Tchau. Gente, muito bem, antes de encerrar rapidamente aqui... Marina Wakenade Tabarini Hezawedzani Tabarini Hazawedzani. Agora Hawanararae Hawanararae Canamari. Monja Coen é uma missionária zen budista que, depois de viver 12 anos no Japão, voltou para o Brasil para espalhar seus ensinamentos. Ela já escreveu mais de 20 livros que venderam mais de 1 milhão de cópias e vai estar com o ICL no dia 28 de setembro para conversar sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Um encontro imperdível e que, para você participar, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. A liberdade de imprensa é que garante acesso a informações que não são contadas de uma forma natural, né, pelos seus atores. Ela faz parte da democracia, caminha lado a lado com quem quer progresso, com quem luta
por direitos, porque a liberdade de expressão garante essa pluralidade de informação. Ela te dá acesso a conteúdos que provocam uma reflexão, né, na sociedade. A liberdade de expressão precisa ser garantida com todo o respeito e com toda a verdade possível.